Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Edson Macedo e este é o canal Umbanda, Religião e Fé. Antes de irmos ao assunto do dia, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber as novas publicações, compartilhe esse vídeo e também já deixa aí o seu joinha postando que você gostou do vídeo de hoje. Vamos então ao tema de hoje? Oxalá é rei do mundo, Oxalá é meu Senhor, Ômulo é o meu santo protetor. Muito bem. Para o vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema, vamos dizer, um pouquinho pesado, dependendo da visão, né? Vamos falar um pouquinho sobre obsessão, os tipos de obsessão, quem são os obsessores, como eles atuam, o que eles fazem e por aí afora vai, né? Muito bem. Bom, para a gente poder falar sobre obsessão, é importante a gente entender que nem sempre a obsessão acontece através de um espírito para uma pessoa encarnada, tá? Existem aí pelo menos 3 tipos de obsessão. A obsessão de um desencarnado para um encarnado, de um encarnado para um desencarnado e também de um encarnado para outro encarnado, tá certo? Só ajustando aí, para quem não entende as nomenclaturas, as definições e tal, desencarnados são as pessoas falecidas, né? Os nossos entes queridos que já se foram, ou não tão queridos assim, já que a gente está falando de obsessor, né? E os encarnados somos nós, as pessoas que vivem aqui no planeta Terra e ainda mantêm um corpo de carne e osso como esse que vocês estão vendo aqui agora falando com vocês, tá certo? Bom, quando a gente fala de obsessão de um desencarnado para um encarnado, ela também tem algumas variações. Ou seja, não necessariamente vai acontecer por livre e espontânea vontade. Às vezes vai acontecer pelo processo de escravização. Como assim escravização, Edson? É simples. Vamos imaginar, como eu já li em alguns livros, algumas histórias, que determinada pessoa faleceu, não importa quem seja, X pessoa, e por ela ser tão apegada à matéria, né, ao plano material e tal, no momento do desencarne, o desenlace entre o espírito e o corpo não foi completamente desfeito. Então essa pessoa acabou acompanhando todo o seu velório, ela acompanhou o processo do enterro e ela acompanha o processo de putrefação do seu corpo, tá certo? E aí o que acontece? Como já foi relatado em alguns livros que eu li, inclusive, né? Alguns espíritos muitas vezes se aproveitam de situações como essa, de pessoas que estão ainda muito ligadas à matéria, e aí eles escravizam esse ser, essa pessoa, e fazem com que essas pessoas elas executem determinados tipos de trabalho em favor delas, né? E muitas vezes esse trabalho que eles fazem é justamente o processo obsessório, tá? E esse processo obsessório ele pode acontecer de N formas diferentes. Como por exemplo, ele pode acontecer pura e simplesmente do esgotamento energético de um encarnado. Como assim? Imagina você que você está lá um belo dia da sua vida, não tão belo assim, né? Porque para você conseguir ser obsediado é sinal de que você baixou a sua guarda, né? Mas imagina que você está lá em um determinado dia da sua vida e de repente passou de relance assim, um pensamento ruim na sua cabeça. Um exemplo, você estava trabalhando, você executou uma atividade e você não deu o seu melhor naquela atividade. E você sabe que se alguém pegar o menor erro, aquilo pode se tornar uma grande bola de neve. Então, você começa a dar vazão a esse tipo de pensamento. E é neste momento que o processo obsessório pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, mas ele pode acontecer, ok? Quando você dá vazão a esse tipo de pensamento, você abre uma brecha no seu campo vibracional para que os espíritos obsessores eles se acheguem até você. E aí é nesse momento que eles começam a sugar a sua energia, o que nós também conhecemos como plasma, tá? Bom,
Uma vez que isso acontece, você começa a se sentir mal, você começa a sentir tonturas, você começa a sentir fraqueza, começa a bater um desânimo que você não sabe de onde veio, nem como começou, nem para onde vai. Você não consegue, você não tem dimensão do que está acontecendo. Além disso, também podem acontecer outras coisas, como por exemplo, você gosta de tomar a sua cerveja, a sua bebida e tal, e de repente você dispara a beber loucamente. Você não consegue. Hoje é um copo, amanhã já são 2, depois já viram 3, daqui a pouco já são 6, daqui a pouco já são 12, e aí esse número só tende a aumentar. E você se transforma no que nós chamamos de alcoólatra, né? Porém, para que isso aconteça, tem que existir uma certa predisposição, tá bom? Isso é o tipo de coisa que a gente pode, de repente, retomar e falar num outro momento sobre isso, dessa predisposição, tá certo? Bom, a partir do momento que você abriu brecha no seu campo vibracional, é automático, o processo obsessório começa a acontecer. E para você se libertar desse processo obsessório é uma coisa meio complicada, é uma coisa meio... Quer dizer, complicada não, depende da situação, ela é um pouco mais complicada ou não. E isso acontece quando o processo obsessório vem de um desencarnado para um encarnado, tá? Onde os espíritos querem se aproveitar da sua energia para algum tipo de atividade escusa que eles praticam no campo astral inferior, ok? O processo obsessório de um encarnado para um desencarnado acontece quando, por exemplo, existe aquele apego, aquela coisa entre duas pessoas. Sabe aquelas pessoas que tem lá o pai, tem a mãe, que faz tudo pela pessoa, cuida da pessoa e a pessoa, sei lá, tem 40, 50 anos de idade e ainda não saiu da casa dos pais, não foi atrás de emprego, não vive literalmente ali, ó, embaixo da asinha do pai, da asinha da mãe e tal. O que acontece? Nesses momentos a gente costuma dizer que a vida sabe o que faz. Então o que a vida decide fazer? Ela vai lá e tira desta pessoa aquela muleta que ela está utilizando. Porque a vida sabe que esta pessoa tem condições de crescer, de se desenvolver por si própria. Afinal de contas, todos nós temos condições. Deus criou cada um de nós para evoluirmos, né? Ele não criou ninguém para ficar parado. Ninguém veio ao mundo a passeio. Todos nós viemos com uma missão, viemos com um objetivo, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, a buscar a nossa melhoria, a nossa evolução e por aí afora vai, né? Bom, quando acontece esse tipo de coisa, da vida tirar essa muleta, essas muletas, por assim dizer, o que acontece? A pessoa ela se vê obrigada a crescer. Algumas pessoas conseguem crescer, se desenvolver e evoluir. Outras pessoas não. Elas se apegam de tal forma, de tal maneira, que elas não deixam o desencarnado descansar. Descansar entre aspas, tá? É outra coisa que a gente pode falar em outro momento, o que acontece na vida após a morte, de acordo com a nossa visão espiritualista, tá bom? Não que ela seja absoluta, porque afinal de contas cada um acredita no que quiser, ok? Eu estou falando de acordo com a visão espiritualista do processo, tá? Bom, uma vez que essa pessoa não consegue se desvencilhar, o que acontece? Ela chora, ela faz birra, ela faz manha, ela fica batendo pé, e aí ela entra num processo de depressão tão grande que ela começa a chamar muitas vezes por aquela pessoa ou por aquelas pessoas. Então imagina você muito apegado à sua mãe. Eu gosto sempre de pegar uns exemplos meio drásticos e mãe é um exemplo maravilhoso para isso, né? Imagina você super apegado à sua mãe. E aí você vai lá, a sua mãe infelizmente vem a falecer, faz a passagem para o outro plano, e você era muito apegado e você não consegue se desvencilhar disso, dessa pessoa. Então você começa a chorar, você começa a chamar pela sua mãe e tal. E aí é onde acontece o processo obsessório do encarnado para o desencarnado. Porque essa energia baixa que você está emanando vai em direção daquele espírito, daquela pessoa.
Por mais que a pessoa seja um espírito evoluído, né, que ela tenha conseguido atingir um nível de evolução legal, um nível bacana, de alguma forma isso vai afetá-la. Por quê? Porque ela vai sentir do outro lado você chamando, você pedindo, você implorando, você querendo. E aí a pessoa, ela vai continuar seguindo a vida dela, o processo de evolução dela. Só que isso de certa forma vai atrasar, não vou dizer assim atrasar, mas vai, vamos dizer assim, dificultar um pouco o processo de evolução daquela pessoa e automaticamente o seu processo também, tá certo? Se a vida tirou essa muleta, significa que você é capaz sim de andar com as suas próprias pernas. Então, faça jus a isso, faça jus às pernas que Deus te deu. Elas são saudáveis, você é uma pessoa saudável. Não importa a situação da sua vida, você funciona bem, o seu corpo funciona bem. Se você está me ouvindo, é porque você tem um ouvido de ouvir. Então, se você consegue me ouvir, você tem uma audição perfeita. Então, você pode ser um bom audiente para alguém que está precisando desabafar. Se você está me vendo, significa que você consegue enxergar. Então, abra os seus olhos e olhe à sua volta. De repente tem alguém precisando da sua ajuda e você não está conseguindo prestar atenção nisso porque você está tão centrado no seu problema, na sua vida, no seu alter ego, que você não conseguiu enxergar que quem está à sua volta precisa de ajuda, ou ainda que existe alguém perto de você que te ama, que gosta de você, que está tentando te ajudar e você não está conseguindo deixar. Se você tem 2 braços, significa que você consegue manipular e mexer nas coisas. Você consegue fazer trabalhos manuais. Se você consegue fazer um trabalho manual, procure alguma coisa que de repente possa te fazer bem. Alguma coisa que você saiba fazer bem. E aí faça. Faça com todo amor, com todo carinho e coloque toda essa energia que você estava emanando para aquela pessoa nesta atividade. Se você consegue andar, então você consegue visitar pessoas. Se você consegue visitar pessoas, você consegue levar uma palavra de alento, você consegue levar carinho, você consegue dar atenção, você consegue fazer N coisas. Quantas e quantas pessoas por aí não estão precisando de alguém que as ouça, de alguém que diga alguma coisa para elas? Se você consegue falar, então fale, abra o seu coração. As pessoas precisam ouvir. Por mais que você reclame, né? Por mais que você só viva reclamando, pode ter certeza que alguém vai te ouvir. Em algum momento essa pessoa vai falar alguma coisa que vai dar aquele estalo em você e você vai acordar. E talvez seja isso que você esteja precisando, tá certo? Então é assim que acontece o processo de um encarnado para um desencarnado. É quando a pessoa não consegue se desvencilhar daquele que partiu e aí automaticamente você acaba impedindo o processo o processo de evolução, da pessoa, ou ao invés de você de repente atrapalhar, você pode dificultar, porque torna-se pesado para aquela pessoa. E aí, se você colocar a mão na sua consciência, você vai ver que isso não é justo, nem para aquela pessoa, muito menos para você. Porque você tem a sua missão, a pessoa tem a dela. Então vamos cada um seguir a nossa. O tempo de estar juntos já passou, já foi. Então agora é a sua vez de crescer, é a sua vez de seguir o seu caminho. Aproveite essa oportunidade. Existe então ainda um terceiro tipo de processo de obsessão, que justamente acontece de um encarnado para o outro. Esse processo ele é mais comum do que você acredita. Esse processo de obsessão de um encarnado para o outro, ele normalmente acontece quando em relações de ciúmes, pessoas que reclamam muito, aquelas pessoas que você sente a energia delas lá no chão, literalmente no pé, embaixo do pé da pessoa, né? E o que seria esse tipo de obsessão e como ele atua nas pessoas? Funciona assim. Imagina que você tem um parente, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, sei lá, qualquer tipo de pessoa, e essa pessoa, ela está sempre negativa, ela está sempre com a cara fechada, ela está sempre reclamando, ela está sempre brigando, ela está sempre maldizendo as coisas, ela nunca está feliz com nada. Ela está sempre criticando, mas quando ela critica, ela não critica no sentido de mostrar uma saída. Ela critica no sentido de te mostrar um problema. Ela só enxerga problema, ela não enxerga solução, né? Então é nessa hora que o processo obsessivo começa a acontecer. Se você, encarnado, permite que aquela pessoa ela haja sobre você,
ela tem uma atitude, uma ação sobre você, é nesse momento que o processo obsessório acontece. E isso acaba se tornando uma coisa muito pesada, muito negativa, porque o ambiente em si fica pesado. Você pode reparar que normalmente a casa dessas pessoas é escura. A ventilação dessa casa é sempre muito fraca. O ar nesses lugares é muito frio. Pode estar o calor que for. Se você entrar na casa da pessoa, você sente frio. Normalmente, se você é aqueles médiuns que sentem a energia, né, ela percorre pelo seu corpo, é bem capaz de, na hora de você passar por essa pessoa, você sentir um arrepio, um mal-estar, uma coisa assim. Não que todas as pessoas por quem você passa você sinta isso, são pessoas que praticam a obsessão de encarnado para encarnado, mas a grande maioria delas eu acredito que sim. Pode ser que você sinta esse arrepio porque naquele momento a pessoa não estava bem. E você sentiu aquilo, foi uma forma do universo te mostrar que você está ali para ajudar, ou que você poderia, de repente, estender a sua mão para aquela pessoa. Mas existem pessoas que elas praticam essa obsessão de forma tão forte que muitas vezes essa obsessão acaba sendo inconsciente. Então, para a gente poder se livrar desse tipo de obsessão, a melhor ferramenta de todas é a oração. Tá certo? É a oração, é estender uma palavra amiga, é tentar mostrar para essa pessoa o lado positivo das coisas, né? Tudo bem, problemas todos temos, sem exceção, mas o importante não é o problema, mas como você vai resolver aquele problema, o que você vai fazer com aquele problema para que você possa crescer e se tornar uma pessoa melhor, tá certo? Então, esses 3 tipos de obsessão, eles são mais comuns do que você imagina, mas lembre-se, nem todo problema que nós temos é fruto de magia, de feitiçaria ou mesmo de obsessão. Às vezes, o seu maior obsessor é você mesmo. E aí esse tipo de obsessão é justamente a obsessão de encarnado para encarnado. Você é o seu maior inimigo. Você está jogando contra você mesmo. Não tem ninguém jogando contra você, a não ser você mesmo. Então, se você começar a observar as suas próprias atitudes, você vai ver que você está se maltratando, você está se jogando para baixo. E quantas pessoas já não tentaram te jogar para cima, te falando alguma coisa, te trazendo alguma ideia boa, tentando elevar a sua moral, elevar o seu pensamento, elevar a sua energia para que você possa voltar a crescer, para que você possa voltar a ser aquela pessoa alegre de tempos atrás. Tá certo? Bom, eu espero que esse vídeo, por mais curto que ele tenha sido, ele tenha de alguma forma conseguido esclarecer e mostrar para vocês os tipos de obsessão que existem, e de repente pode ser que ele tenha servido até para você que está aí me vendo, para você que está aí me ouvindo, para você poder entender que muitas vezes o problema que nós imaginamos nem é tão grande assim. É só a gente mesmo que está praticando a obsessão em nós mesmos, e aí a gente acaba tornando uma coisa que era assim, numa coisa assim. Aí, todo mundo vê. Tá certo? Bom, eu agradeço de coração por você ter me assistido até agora, por você estar acompanhando o nosso canal. Queria pedir para você a grande gentileza de deixar aí o curtidinha se você tiver gostado do vídeo. Pedir para você compartilhar com os seus amigos, com os seus vizinhos, com as pessoas que você conhece que de repente estão precisando saber um pouco mais sobre obsessão. De repente ela não queria te escutar, mas pode ser que as minhas palavras, de repente, abram um pouquinho a mente dessa pessoa, né? E aí você consiga aquela abertura que você precisava para poder ajudá-las, tá certo? Então, curte, compartilha, se inscreve no canal e também ativa aí as notificações para que você possa receber as novidades que vem por aí, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, agradeço a Deus pela sua presença, pela sua audiência e por ter me ouvido até agora, tá certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e muito axé. Oxalá é rei do mundo, Oxalá é meu Senhor.